E aí, galera do terceiro ano, bora estudar? Então, a gente vai ver hoje polígonos regulares, tá bom? Os polígonos regulares, eles são bem importantes, a gente vê algumas características deles, que é top dos tops, que a gente tem lá na página 18, tá? Então, por exemplo, se você tem um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Se eu tenho lá, por exemplo, um pentágono, também todos os lados são iguais, ok? O que isso quer dizer? Quando você tem um ponto central aqui e você une do ponto central os vértices, você gera novas figuras. No caso, você gera novos triângulos aqui. O pentágono em 5 triângulos, o triângulo em 3 triângulos. E aí a gente tem a noção que todo esse ângulo aqui vale 360 graus. Se eu divido pela quantidade de lados, eu vou ter que esse ângulo central vale 120. Então, aqui vale 120 graus, ok? Mesma coisa aqui, ó, 360 graus. Eu divido aqui por 5, vai dar 72 graus. Então, o ângulo central, esse que eu tô pintando de pretinho aqui, vale 72 graus. Esse aqui vale 120 graus, tá vendo? Porque 120 mais 120 mais 120, 360. 72 vezes 5, 360. O mesmo se dá também para qualquer tipo de polígono regular. Se você tem um hexágono, aqui, lado, ele não tá desenho geométrico, não tá bonitinho. Mas só para você saber, ó, une aqui do centro até o vértice, forma-se 6 triângulos. Então, é 360 graus dividido por 6, que vai dar 60 graus. Ok. Então, uma característica importante do ângulo central é que o ângulo central mais o ângulo interno tem que ser sempre 180 graus. Então, quem é o meu ângulo interno? Vou marcar aqui meu ângulo interno aqui, ó. Vou pintar ele inteirinho aqui de vermelho. Esse é meu ângulo interno. É a medida da abertura entre os dois lados. Esse é o meu ângulo interno. Então, eu tenho meu ângulo interno aqui também, ó. Esse é meu ângulo interno. E se eu somar o ângulo central mais o ângulo interno, tem que dar 180 graus, sempre. Outra coisa importante é o ângulo externo. Vou pegar aqui com uma caneta azul. A gente tem esse ângulo externo aqui, ó, azul. O ângulo externo mais o ângulo interno, tudo isso aqui também tem que ser 180 graus, tá vendo? Então, a gente tem algumas informações importantes desses polígonos regulares aí. O ângulo externo mais o ângulo interno tem que ser 180 graus. O ângulo central mais o ângulo interno também tem que ser 180 graus. Outra coisa importante é a soma dos ângulos internos. Então, esses ângulos internos aqui, ele é dado por uma seguinte fórmula. S, que é a soma dos ângulos, é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Então, a gente também tem essa formulinha. Essa que você tem que decorar, porque você sempre vai precisar dela, tem que saber ela, tá? E aí, beleza. Então, a gente já trabalhou aí com todas essas informações. Agora, tem uma outra informação bem importante. Qual é? O apótema. O apótema de cada um desses triângulos gerados agora dentro desses polígonos é essa alturinha aqui, ó. Ó, é essa alturinha. Vou até marcar com azul aqui. Essa altura aqui é a altura do apótema. O apótema sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a base, com o lado desse polígono, tá? Então, se você, por exemplo, tem esse aqui, você sabe que é 60 graus tudo. Então, eu vou ampliar esse triângulo aqui, para facilitar aqui. Vou ampliar ele aqui. Esse pequenininho aqui, vou ampliar ele aqui. Ó. Aqui vai ser 30 graus, porque é metade do ângulo central. Todo é 60 e metade é 30. Esse apótema aqui e esse aqui, ó, todinho ao lado. Então, aqui é o lado dividido por 2, ó. Lado dividido por 2. Então, se você calcular pela tangente de 30 graus, você vai ter que é o lado oposto dividido pelo o apótema, que é o cateto adjacente. E aí, você sabe, aqui é raiz de 3 sobre 3, né? É igual ao lado dividido por 2 vezes 1 sobre o apótema. Então, a gente tem que o apótema, se você passar para cá multiplicando aqui, o apótema vai ser igual... Opa, o apótema raiz de 3 sobre 3 é igual a L dividido por 2. Passa isso para cá. O apótema raiz de 3 é igual a 3 meios do L. Passa o raiz de 3 dividindo.
Então, fica 3, 2 raiz de 3. Aí não pode, aí você multiplica por raiz de 3 aqui e raiz de 3 embaixo. Então, a gente vai ter que 3L dividido por 2 vezes, daí que falta só o raiz de 3. Dividido por 3, corta, então esse apótema aqui vai ser igual a raiz de 3L, raiz de 3 dividido por 2. Esse é o apótema pro hexágono. Para cada uma dessas figuras, a gente vai ter um valor, porque o ângulo muda, o ângulo central muda. Como aqui é de 30, aqui vai ser de 36, porque 72 dividido por 2 é 36. Aqui de 120 vai ser 60, porque 120 dividido por 2 é 60, entendeu? Então, a gente tem que usar a parte da lógica para a gente achar esse apótema, tá bom? E aí, como que eu acho a área desse polígono, desses polígonos todos? Eu pego, calculo aqui. Agora, eu vou pegar esse triângulo inteiro aqui, tá? Vou botar ele aqui. Tá aqui. O apótema que eu já vou ter calculado. O lado que eu também vou ter informado. Eu calculo, então, a área desse triângulo, que vai ser a base vezes a altura dividido por 2, vezes a quantidade de triângulos que eu tenho aqui dentro. No caso do hexágono, são 6. No caso do pentágono, são 5. No caso do triângulo, são 3. Então, vezes N. Então, a gente sabe que a área total do nosso polígono vai ser o cálculo de uma área dessa vezes a quantidade de áreas que essas aqui aparecem no seu polígono internamente. Entendeu? É isso, galera. De informação é isso para hoje, tá? Então, a gente tem essas informações aqui. Então, vamos fazer o resumo? Que a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula, que o ângulo central mais o ângulo interno tem que ser 180 graus, que o ângulo externo mais o ângulo interno tem que ser 180 graus, e a gente tem também a relação da área total do seu polígono, que vai ser a área do triângulo, vezes a quantidade de triângulos que cabe dentro do seu polígono, e o polígono, que esse apótema é sempre esse tamaninho aqui, ó. Sempre essa alturinha aqui, tá? E aí, a altura do triângulo é toda esse valor aqui, ó. Geralmente, o apótema é 1/3 do valor da altura. Se você for ver aqui vai ter duas apótemas aqui e essa alturinha aqui pequenininha. Então, a altura é 3 vezes o apótema, tá? No triângulo equilátero. Esse aqui, desse aqui, é só você calcular pela área mesmo. Tem uma área. Então, é mais fácil, às vezes, você calcula pela área aqui, que é a lateral inteira, a área desse triângulo, vezes 3 e acabou, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios? Aí, assim, a gente não tem risco. Vamos embora lá. Exercício número 1. Aí, se você já fez, passa para aquilo que você não conseguiu entender, adianta um pouquinho o vídeo, e aí você já vai direto para o assunto que você precisa esclarecer aí, tá? Da aula de hoje, tá bom? Então, vamos ao exercício 1. Página 18. Um triângulo equilátero, então, tem um triângulo equilátero aqui, que tem todos os lados iguais, e um quadrado. Eles têm o mesmo perímetro, então, o perímetro desse triângulo aqui é igual ao perímetro desse quadrado aqui. Aí, ele vale 90 graus, 90 centímetros aqui, 90 centímetros aqui, 90 centímetros aqui e 90 centímetros aqui. E ele pergunta qual que é o lado desse triângulo. Pronto. O perímetro desse aqui é L mais L mais L. O perímetro desse é 4 vezes o 90. 4 vezes o 90 que está aparecendo ali. Então, 3L é igual a 360 graus. 60 graus, 360 centímetros. Perdão. Então, 360 centímetros dividido por 3, o lado do teu triângulo é de 120 centímetros. Tá aí, bonitinho. Então, o exercício 1 resolvido para você. E é a questão C, que é a resposta certa. Pronto. Fechou. Pode olhar e verificar aí. Exercício 2 agora. Vamos lá para o 2. No exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Um robô, e aí, olha, gente, como hoje em dia a gente está trabalhando bastante com a parte de tecnologia, os robôs vão ser uma realidade cada vez maior no nosso dia a dia. Hoje, para você ver, as indústrias automotivas, ela conta com vários tipos de robôs para fazer a parte da produção dos automóveis e até de operações de máquina. Só precisa do homem para saber operar e reorganizar na hora de uma falha.
mas ninguém mais contrata um monte de gente, porque tudo foi robotizado, né? Então, é normal a gente ver esse tipo de situações aí em exercícios direcionados aí em relação a robô, tá? É a parte de robótica. Um robô caminhando uma linha reta parte de um ponto A em direção ao B, que distam entre si de 5 metros. Então, eu tenho A e até o B aqui. Eles distam de 5 metros de distância. Muito bem. Aí ele diz assim, ao chegar no ponto B, ele gira novamente 60 graus à esquerda. Então, considera aqui o ponto eixo zero, e aí você marca aqui, ó, 60 graus à esquerda. Depois ele vai repetir o mesmo procedimento, 5 metros, e vai também andar, daí aqui 60 graus, lá, ó, 60 graus para a esquerda. E ele vai fazendo isso, aí ele anda 5 metros aqui, 60 graus, andando 5 metros, até voltar aqui no ponto A. E ele diz assim, olha, repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem, esse percurso do robô formará um polígono regular. De quantos lados? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho que o ângulo externo dele é 60 graus. Então, eu acabei que o ângulo externo mais o ângulo interno tem que ser igual a 180 graus. Então, o ângulo interno dele é 180 graus menos 60 graus, que é o ângulo externo que ele deu. Então, o ângulo interno dele é de 120 graus. Para saber a quantidade de lados que ele tem, o que eu posso fazer? Olha aqui, a gente vai usar esse raciocínio que a gente acabou de verificar. Eu vou pegar o ângulo de 360 graus e dividir pelo ângulo central, eu vou ter a quantidade de lados, tá certo? Então, se você fizer assim, o ângulo central mais o ângulo interno, eu sei que tem que ser também 180 graus. Se eu sei que o meu ângulo interno é 120 graus, então eu sei que o meu ângulo central é 180 menos 120. Então, meu ângulo central é de 60 graus. Olha aqui, ó. Outra relação importante é que o ângulo central e o ângulo externo, eles são iguais para todos os polígonos regulares, tá bom? Isso acontece sempre, que o ângulo externo e o ângulo interno é sempre o mesmo valor, ali. Tá bom? Aí, agora, a gente vai ver aqui, então, quantos lados vai ser? Eu sei que o ângulo central agora é de 60, então, eu vou pegar 360 graus e dividir por 60, e isso vai dar 6, então, tem 6 lados, é um hexágono. A resposta é a letra E. Então, exercício 2 resolvido para você. Ok? Exercício 3. Na aula de Zoom, eu fiquei preocupada com o tempo, que já estava terminando, a gente tinha que revisar bastante coisa, falei com bastante calma, não foi tão resumido como eu estou apresentando aqui agora nessa aula, mas embora a gente tenha contemplado tudo que a gente viu na aula de Zoom, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? Aqui a gente está reduzindo mais, centralizando mais as informações, isso agiliza também o processo de aprendizado também, né? Aí eu fiquei preocupada em desenhar o triângulo, mas no exercício 3 eu devia ter desenhado. Então, preste atenção agora no exercício 3, para que você possa ter a resposta corretamente calculada ali, tá? Eu vou avisar até no grupo para vocês lá. Então, página 19, exercício 3. Olha lá comigo. A área de um triângulo equilátero cuja apótema mede 2. Então, ó, eu tenho um triângulo equilátero, tá aqui ele, de L, L e L. E aí, eu sei que se eu juntar do ponto central até os vértices, geram-se novos 3 triângulos. E o apótema é essa alturinha aqui. Ele é o apótema, ele diz que vale 2, tá certo? Agora, a gente acabou de calcular o ângulo central dele. Ó, o ângulo central desse triângulo aqui é 120, porque é 360 dividido por 3, 120. Então, tudo isso aqui, cada um desse aqui vale 120. Então, esse ladinho aqui vai valer 60 graus e esse ladinho aqui vai valer 60 graus. E aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui é a sua base. E aqui agora é L dividido por 2, porque é o lado dividido por 2. Aqui é lado dividido por 2, aqui também é lado dividido por 2. Então, eu vou pegar esse triângulozinho aqui. Aqui vale 60 graus que ele falou. Esse apótema, ele disse que vale 2, e esse lado dividido por 2 eu não sei quanto é. Então, a gente vai usar aqui agora a tangente de 60 graus, tá? Por causa do caso do
nosso triângulo equilátero. Então, tangente de 60 graus é cateto oposto sobre a cateto adjacente. Então, tem que dividir isso aqui por 2. Desculpa, tinha que ter colocado aqui no meio. Vou reescrever para ficar bonito matematicamente, não gosto dessas coisas mal feitas. L dividido por 2, dividido por 2. Aí, agora sim. Então, isso aqui você esquece só que eu coloquei errado. Beleza. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Daí, aqui vai ficar o 2. Isso aqui é igual a L dividido por 2. Aí, o L passa, vai ficar 4 raiz de 3 é igual ao seu lado. Agora sim eu encontrei verdadeiramente quanto que vale o lado. Tá certo? Agora, para eu descobrir quanto que vale esse triângulo inteiro, ó. Então, o triângulo inteiro tá aqui. O lado é 4 raiz de 3. O apótema é 2. Então, essa área desse triângulozinho aqui, que eu vou chamar de triângulo menorzinho, do pequenininho, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a gente tem, aqui, que vai dar 4 raiz de 3. Então, essa área é do triângulo menor. Só desse triângulo pequeno aqui, ó. Vou até marcar ele com canetinha aqui, para você entender que é só desse triângulo que eu tô calculando aqui, ó. Só esse triângulo menor aqui, que eu acabei de calcular. Que tem um ângulo central de 120 graus, 60 para cada lado. Mas lembre que aqui é 60 e aqui é 60, ok? Então, a gente calculou esse área. Quantos triângulos são iguais a esse? São 3. Então, a área total do seu triângulo equilátero é igual a 4 raiz de 3 vezes 3, porque são 3 triângulos, ou 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Então, a área do seu triângulo equilátero aqui vai ser igual a 12 raiz de 3 centímetros quadrados, que é a resposta à letra D. E em aula, por eu não ter desenhado, eu acabei só calculando essa altura aqui como a altura do triângulo. E, na verdade, o apótema não é. Foi um erro que eu cometi lá na aula, tá? Mas eu tô fazendo a correção aqui para você ter clareza aí, beleza? Então, exercício 3 resolvido aí com vocês. Peço desculpa porque foi finalzinho da aula, fiquei preocupada com o tempo. Vou começar a me polir também nisso. E na hora que eu vejo que é tempo, é melhor parar e aí faço para outra aula. Melhor. Aí assim a gente trabalha com mais tranquilidade. Beleza? Exercício 4. Vamos lá pro 4? Então, tá aí. Bonitinho para vocês. Exercício 4. Em uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça de formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme a figura ao lado. O lado desse hexágono mede... Então, ele tá ali, ó. Então, eu tenho um lado aqui e outro lado aqui do hexágono, para você olhar. Essa distância aqui, todinha, ele falou toda essa distância, é de 1 centímetro, tá bom? Então, a gente vai desenhar aqui agora, ó. No ponto central desse hexágono, então, a gente tem isso aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Agora, você une aqui, ó. E essa distância todinha aqui, ele falou que vale 1 centímetro. Então, aqui vale meio e aqui vale meio. Aê! Porque é metade, né? Para cada parte ali do seu hexágono. Então, olhando aqui o triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu tô desenhando aqui, esse triângulo inteiro. Vou marcar com a canetinha para você saber que é esse triângulo todo do hexágono. Muito bem, você sabe que esse ângulo central aqui vale 60 graus. Então, aqui é 30 e aqui é 30. E aqui a gente tem, então, o apótema. E aqui todinho é o meu lado desse hexágono. Fechou, pessoal? Certo? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Daí, a gente já... Eu vou postar essa aula que já tá dando 20 minutinhos. E aí, eu já retorno pra vocês, tá bom? Só um minutinho.